Atenção, nós vamos apresentar hoje, Jean Ganso, Martins e todo mundo da Guarabira FM, o doutor Felipe Lins. Ele é o nosso convidado, está se apresentando no programa hoje para falar da sua especialidade. Ele vai trazer algumas informações importantes, é um serviço importante que ele está fazendo em Guarabira e vai apresentar para a gente detalhes, porque a gente sabe que saúde é prioridade, muitas são as demandas, né? Cada vez mais crescem essas demandas na sociedade moderna, né? Doutor Felipe, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa, viu? Satisfação recebê-lo. Bom dia, Rafael, bom dia a todos, bom dia, ouvintes. A satisfação de estar aqui, a gente poder esclarecer dúvidas e mostrar um pouco do que a gente está pretendendo fazer aqui na nossa cidade, né? É verdade. Cirurgião torácico, né? Isso. É uma especialidade que mexe com muita coisa, né? Eu pensei, gente, que era só o tórax, mas vai fundo. Eu queria que você falasse aí desse seu trabalho e dessa especialidade, o que você atende? Então, cirurgia torácica é uma especialidade que não é muito difundida no geral da população, até porque é uma coisa muito específica. Normalmente a maioria dos pacientes são pacientes que já estão internados e principalmente em unidades intensivas e a parte oncológica. Mas o cirurgião torácico, ele é aquele profissional médico, especialista, que ele atua, como o próprio nome já diz, né, no tórax, que é aquela região entre o pescoço e o abdômen, e nela estão comportados muitos órgãos, né? Dentre eles a traqueia, o esôfago, os pulmões, o diafragma, a própria parede torácica e o coração e os grandes vasos, né? Embora a gente não mexa diretamente no coração, que é a única parte que a gente não mexe, mas é o profissional responsável pelo tratamento das doenças cirúrgicas do tórax, né? Então, nelas estão enquadradas derrames pleurais, as doenças pleurais, as doenças de traqueia, as doenças de parede torácica, deformidades ou até tumores, e principalmente com o nosso carro-chefe é o câncer de pulmão. E uma coisa que também muita gente não sabe é que aquela cirurgia do suor, muita gente tem aquele suor excessivo na axila, no crânio, na face, nas mãos. Então, quem é o responsável pelo tratamento desse tipo de problema, que é a hiperidrose, é o cirurgião torácico, entendeu? Ei, rapaz, interessante isso aí. Olha, muita gente sofre disso já. Suor demais. Suor demais. Aquele pessoal que trabalha em escritório, principalmente, um jovem que está no colégio, que vai fazer uma prova, vai pegar um papel, mexer com papelado de escritório e quando você vai ver a mão tá muito molhada, que acaba atrapalhando. Vai em encontros sociais, tem vergonha de apertar a mão no colega porque fica suado, fica constrangido, entendeu? Então muito disso atrapalha em algum grau mais severo muitas pessoas. Agora, pode gerar. Hoje eu tô descobrindo que tem uma cirurgia para diminuir o suor, para controlar isso. Tem sim, chama simpatectomia. É uma cirurgia simples, uma cirurgia que a gente faz minimamente invasiva, pequenos cortes, entendeu? Corte de 5 milímetros em 1 milímetro, que é praticamente imperceptível, a gente bota abaixo da mama e no local da axila. E cirurgia rápida, segura, que traz muito benefício para o paciente. Rapaz, muito interessante, viu? Muito interessante. Doutor, esse mapeamento do câncer de pulmão, eu vejo que cada vez mais está crescendo, o senhor falava agora em off, do alto índice de pessoas que morrem por esse câncer, né? Isso, o câncer de pulmão ele é o mais letal dos cânceres, tirando os cânceres de pele, ele é o segundo mais comum em homens e o quarto em mulheres no Brasil, que é a estimativa do INCA, né? Que inclusive é a instituição que eu me formei e é o que serve de referência para o Brasil, né? E assim, como o câncer de próstata, o câncer de mama, que tem rastreio, o câncer de pulmão também tem rastreio. Então, principalmente esses pacientes que têm uma carga tabágica, que resumidamente, pacientes que fumou uma carteira de cigarro mais ou menos durante 20 anos, estão entre 53 e 74 anos, 79 anos, desculpa, eles têm indicação de fazer rastreamento formal para câncer de pulmão, que seria através de uma tomografia de baixa dose anual para a gente poder rastrear. Porque como todo câncer, se a gente conseguindo pegar em estágios iniciais, ele tem cura, tratamento e um bom índice de sobrevida no tratamento subsequente. Agora o senhor falou aí de fumantes, né? Eu fiquei agora a pensar quantas pessoas já que fumam estão ouvindo esse programa agora. Não é só o fumo, né? Não é só o tabagismo que provoca, mas é um elemento hoje que provoca muito, né? Muito. Tem características genéticas, pacientes que têm predisposição genética, familiares de primeiro grau que tiveram, mas queira sim, queira não, o tabagismo é o principal fator causador de câncer de pulmão, que é um fator externo, que é controlável, e a gente está tendo uma transição ao longo do tempo. Esses pacientes que a gente pega hoje, aqueles pacientes que antigamente era muito comum, né? Anos 80... todo mundo fumava, então hoje a gente está tendo um reflexo desses pacientes que fumavam ao longo do tempo. A transição da cessação do tabagismo, hoje em dia com muita promoção de campanhas de equipes anti-tabaco, a gente
ao longo, assim, uma perspectiva ao longo do tempo de melhorar isso, mas ainda tem, assim, uma faixa de população bem exposta a isso, que a gente está começando a receber agora esses pacientes. Então, é muito importante que esses pacientes entre 53 e 79 anos que tiveram esse índice de carga tabágica, procurar um cirurgião torácico, um pneumologista inicialmente, que seja, para a gente poder rastrear. Como é que a gente rastreia isso? Através de tomografias. O que é que a gente está procurando nessas tomografias? Nódulos pulmonares. Então, esses nódulos pulmonares, através da imagem de sintomatologia desse paciente, a gente pode suspeitar ou não, e assim ter um acompanhamento, uma conduta mais agressiva no ponto de vista de poder resolver esse paciente. Entendeu? Bom, quando a gente fala assim, mapear o câncer, muita gente já fica assustada, né? Isso. Misericórdia, eu não vou atrás não quero nem saber. Não é feliz. Mas, doutor, isso é porque cada vez mais cedo identificado, a solução é mais efetiva. Hoje em dia a gente tem muitos meios de poder tratar o câncer de pulmão. O principal é baseado na cirurgia, porque a gente pegando em estágios iniciais, né, a gente consegue com a própria cirurgia já tratar o paciente de cara. Outras opções, além disso, óbvio, é a quimioterapia, radioterapia, dependendo do estágio. Mas hoje um grande carro-chefe do tratamento também, em alguns estágios mais avançados, se chama imunoterapia ou terapia-alvo. Que aí fica a cargo da oncologia, que a gente sempre trabalha em conjunto com... eu costumo falar, não sou eu nem eu, isso é fato. Nós somos uma profissão que a gente é multidisciplinar, porque a gente tem que estar diretamente em conjunto com pneumologistas, com oncologistas, nutricionistas, fisioterapeutas, intensivistas. Então, assim, é toda uma equipe que a gente precisa ter para que esse paciente possa ter um sucesso no tratamento, entendeu? Mas é muito importante isso, porque, assim, o trabalho que a gente quer fazer é justamente promover isso, porque a promoção, a prevenção, nesses casos, salva muito. Muito interessante. Prevenir é muito importante, melhor do que remediar, né? É justo. Vamos lá. Uma pergunta do ouvinte, doutor Felipe. Só lembrando, daqui a pouco no final vou apresentar aqui a história da raiz do doutor Felipe. Só mais um pouquinho, mas deixa eu te dizer o seguinte, o ouvinte quer saber se era alcoolista, parou de beber e parou de fumar. As sequelas. Eita. Normalmente o que a gente recomenda é não tem... não, já tô velho, já tô com certa idade, não tem para que eu parar de fumar. Tem para que parar de fumar, sim, porque é sabidamente, através de estudos, que esse paciente que parou de fumar, seja com 50 anos, seja com 45, com 30, a idade que ele parar é muito importante. Porque depois de 15 anos que o paciente cessou o tabagismo, ele se enquadra, o risco é igual a um paciente que nunca fumou, entendeu? Então, quanto antes você parar de fumar, você tem uma chance de diminuir também essa chance de você poder descobrir um câncer de pulmão. Com relação ao etilismo, ABB, ele não está muito relacionado ao câncer de pulmão, mas ele pode estar relacionado ao câncer de esôfago, que também é uma parte que está dentro do tórax, que é do aparelho digestivo, mas a gente também trabalha em conjunto, assim, junto com o cirurgião oncológico e a cirurgia do aparelho digestivo. Mas, assim, o tabagismo, se você parar de fumar, ao longo do tempo, você diminui essa chance. Meu amigo, é muito sério, viu? É muito sério. Vamos fazer o tratamento correto. Inclusive, um caso desse, doutor, é caso de mapeamento? Que parou de fumar? Então, se ele tiver nessa faixa etária e parou de fumar recentemente, ele ainda se enquadra no rastreamento. Então, assim, vamos supor, o paciente... Mais ou menos 8 anos. 8 anos, mas ele tem quantos anos? É isso que tem que ver a idade. Tem que ver a idade, porque se ele tem 50 anos e parou a 8, teoricamente ele ainda, com 52, 53 anos, ele ainda teria que estar no rastreamento, entendeu? É muito importante. Então, é bom você cuidar. O recado que eu dou é isso aí. Inclusive, eu gostaria de dizer o seguinte: o doutor Felipe, ele vai apresentar aqui a história dele, porque muita gente conhece o doutor João Lins. João Lins. E o Lins de Felipe não é à toa, né? Grande João Lins, meu tio, que me incentivou desde o início da carreira, né? Tanto na escolha, quanto durante a formação e após no incentivo tanto de tio como de família, e querer que a gente seguisse isso aqui. E a gente é família aqui de Guarabira, a gente é filho da terra, então é sempre importante a gente estar aqui, né? Então a gente tem que orientar, embora não tenha seguido a urologia como ele, mas a gente tem que diversificar e procurar promover a saúde da melhor forma possível. Inclusive, o doutor Felipe está atendendo lá no Espaço Saúde, né? Isso. Espaço Saúde, que todo mundo já conhece ali como o espaço onde o doutor João faz seus atendimentos. Isso. Mas tem um telefone lá de contato que você pode já anotar, já ligar para fazer o seu agendamento,
3271-2303. 03, né? Exatamente. 3271-2303. Eu quero falar com o doutor Felipe. Eu fumava ou eu fumo. Isso. Eu teve um problema, enfim, meu pulmão. E agora na pandemia, doutor, muito importante, né? Sim, exatamente. Importante lembrar isso. Covid-19. Esses pacientes pós-Covid também, a gente está acompanhando, a gente trabalha diretamente, principalmente nas unidades de terapia intensiva, porque a gente acompanha pacientes que evoluem com doença pleural, precisam de broncoscopia, que a grosso modo é aquela endoscopia, tem a endoscopia do estômago e a endoscopia do pulmão. A endoscopia. Alguns pacientes, eles necessitam de broncoscopia por causa de secreção, excesso de secreção, e a gente tem que fazer limpeza, e evoluem com derrames pleurais ou doenças pleurais, e a gente pega muito esses pacientes. Então, esses pacientes, às vezes, eles costumam ter algum grau de sequela. Então, é sempre importante, algum paciente que foi acometido de Covid, alguma forma de moderada a mais grave, e saiu, tem um acompanhamento dessa parte pulmonar, entendeu? É bom a gente poder fazer um acompanhamento para poder ver, para quantificar e poder reavaliar ao longo do tempo, porque a gente ainda não tem dados certos de que grau de comprometimento. Então é bom a gente ter um acompanhamento com esse paciente para a gente poder justamente intervir em algum momento que precise, né? Na maioria das vezes ele vai evoluir naturalmente ou então vai ficar com alguma restrição, mas com fisioterapia, com acompanhamento, a gente tendo esse suporte para o paciente, a gente consegue ter bons resultados também. Então você que teve Covid, anda cansado. Anda cansado, exatamente. Todo mundo reclama disso. Quem teve Covid parece dar um cansaço, né? Você perde a disposição de muita coisa. Então é preciso fazer uma avaliação se esse teu pulmão não precisa broncoscopia. A broncoscopia ela é um exame diagnóstico, era um procedimento diagnóstico terapêutico. Principalmente assim, em caso de câncer de pulmão, às vezes a maneira da gente conseguir biopsiar é através da broncoscopia. Mas ela também serve para outros fatores, como lesões de traqueia, como pacientes que evoluem com muita secreção, pneumonias broncoaspirativas. Esses pacientes precisam de um acompanhamento para... Isso a gente já está falando um pouquinho mais em âmbito hospitalar. Isso. Mas ele é um procedimento que a gente consegue fazer diagnóstico e procedimentos terapêuticos também. Muito interessante, né? É aquele mesmo trabalho que seria da endoscopia, né? Isso, o mesmo trabalho na endoscopia, que a endoscopia também é do mesmo escalão. Ele faz terapia e diagnóstico. Então, às vezes, você está com aquela gastrite, você tem que fazer uma biópsiazinha do estômago. Isso. A gente consegue fazer a biópsia de algumas lesões suspeitas de câncer de pulmão através de broncoscopia. Porque a gente tem várias maneiras de biopsiar. Desde cirurgia, dependendo do tamanho do tumor, desde cirurgia, a própria broncoscopia ou até biópsias guiadas com ultrassom ou com tomografia. Então, a gente tem um leque de opções para que cabe melhor à necessidade do paciente. Muito interessante. Inclusive, o doutor Felipe vai atender hoje? Se tiver quem queira, estamos à disposição. Hoje é o dia, né? Hoje é dia. Hoje é o dia. Então, você que ouviu essa entrevista, que está incomodado com alguma coisa que a gente falou aqui, ou outros atendimentos, você pode buscar, por favor, o Espaço Saúde, que fica na Avenida Rui Barbosa, né? Isso. Aqui em Guarabira. Muita gente conhece. O 3271-2303 é o contato da clínica. E você diz, olha, eu gostaria de fazer uma consulta com o doutor Felipe, porque estou me sentindo nessa situação, não estou bem e tal. E conforme ele disse, principalmente as pessoas que têm essas queixas, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Então, por favor, procure o doutor Felipe, que está aqui em Guarabira da casa, né? Tem raiz aqui e vai com certeza lhe ajudar a você se curar, porque a gente deve guardar, falar agora há pouco, já é dinheiro, mas doença... De jeito nenhum. De jeito nenhum, vamos verdade. tratar, né? Com certeza. Doutor Felipe, foi muito bom, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos voltar mais vezes pra gente falar de outros assuntos, viu? Eu que agradeço, espero ter contribuído com informação e estamos à disposição a toda Guarabira e região para poder melhor oferecer o serviço e poder resolver a sua necessidade. Pois é, um abraço ao doutor João Lins, urologista aqui na cidade de Guarabira. Quer saber de horário? Pronto, é o 3271-2303. Já pode ligar. Já está no horário lá, né? Todas as terças pela manhã, né? E dependendo, a gente vai avaliar sexta-feira também, já para poder atender. Hora de chegada. Hora de chegada. Chegando, já está na fila lá, tá certo? Então já procura imediatamente. Oi? Já vai agora? Bom demais. Pronto, vamos embora. Então já pode ser o primeiro. Então é aquela história. Procurar, gente, tratar, porque isso é muito importante. A gente não pode guardar essas coisas, não. É muito sério. Às vezes um problema detectado com antecedência, né? Aí você tem muita chance. Evita uma dor de cabeça muito maior e dá resultado muito mais efetivo. Eu só vou pro doutor nas últimas. Quando vai, é a última mesmo. Né? Aí já é a última mesmo. A história da Covid. Tem gente que tá em casa com todos os sintomas, aí diz assim:
Isso é uma gripezinha. Quando ele chega na UPA, já tá com 70%, 80% dos pulmões comprometidos. Aí que não, fulano morreu. Tu morreu porque tu não procurou ajuda antes. Exatamente. Né? Tem que se cuidar. É verdade. Doutor Felipe, foi muito bom conversar com o amigo. Nós vamos voltar outros dias, né? Outras semanas aqui. Inclusive, Rafael, eu peço desculpas, doutor Felipe, porque ficaram aqui algumas perguntas. Chegaram aqui através do WhatsApp, mas não dá mais tempo, não é, Rafael? É verdade. Mas na próxima semana, doutor Felipe Lins voltará e você vai fazer sua pergunta aqui no programa. Exatamente. Viu? Guarda aí que a gente vai com certeza lhe atender, porque quando a gente traz um tema assim desse, eu pelo menos não sabia qual era o papel do cirurgião torácico. É isso que a gente quer promover. Eu não sabia, não. Aí o senhor começou a falar. Esse do SO também não sabia que tinha solução. E lesões de parede torácica, assim, como deformidades, a gente também corrige. Então, esses pacientes que às vezes reclamam que tem um peito escavado, que tem um peito muito pra frente. Então, essas deformidades também são o cirurgião torácico que corrige. Aí, tá vendo? Na próxima semana... Eu tenho um problema, mas doutor, não é a área dele, não. Foi aqui um tempo, doutor, que aconteceu um negócio comigo aqui. Foi? Mas aquele negócio? Foi 2 chifres conversando. Doutor atende da cabeça pra baixo. Não é aqui não. Da Se fosse cabeça aqui, pra cima, não dá certo. Não dá certo, não. Foi. Mas faz tempo isso. Eu só me lembrei, porque quando fala de osso, eu me lembro. Na próxima semana, doutor, vamos ver se a gente mostra umas imagens, assim, de doença do tórax, né? Que a gente pode mostrar, que já ajuda o pessoal a visualizar e identificar. Doutor Felipe Lins, no Espaço Saúde, aqui em Guarabira, 3271-2303. Tá saindo agora para a clínica e tá esperando você por lá. Muito obrigado, doutor Felipe. Obrigado a vocês, bom dia a todos e estamos à disposição. Eu não posso esquecer, abraçar doutor Geraldo Camilo Neto. Grande referência. Que foi quem referendou aqui a chegada do doutor Felipe. Fernando Madruga, que é potência. Quando o doutor Geraldo Camilo Neto escala, porque o time é grande, viu? E bom. Cara é fera. Só vai pra seleção brasileira. Tá gabaritado já, viu, doutor Felipe? Com certeza. Seja bem-vindo. Obrigado. Um abraço. Ontem eu tava acompanhando uma live do Instagram, doutor Geraldo Camilo Neto com uma nutricionista dando um show. Tem gente que fica fazendo aí aquela história de dietas mirabolantes. E eu tava vendo que doutor Geraldo conversando com a nutricionista e ela falando tudo certo. Sem dúvida. Essa história dele, ele disse, mas fulano de tal, o doutor Geraldo fez a pergunta, mas tem gente que me liga e diz assim, eu posso passar 10, 12 horas sem se alimentar? A nutricionista disse não, porque não adianta você passar 12, 13 horas sem se alimentar, quando vai comer, come pelas 12, 13 horas. Exatamente. Aí não adianta. Então, doutor Felipe, prazer em conhecê-lo. Quando o senhor chegou aqui, eu pensava que era Jefferson Carlos, parece pra caramba. Jefferson Carlos, um companheiro nosso de rádio, que inclusive tenho certeza que tá à escuta, mas seja bem-vindo. É verdade, aí a fera, doutor Felipe Lins, médico torácico, é isso aí a pronúncia, e vai voltar outras vezes e tirar dúvidas dos nossos ouvintes. Com certeza. Valeu, doutor Felipe, um abraço. Viu? Obrigado a todos. Ei, um abraço, terminou. Até amanhã, fé em Deus. Identificação, oferecimento Guará Móveis. Tudo para o seu lar.